que eu li esse livro umas 3 vezes. Eu falo, meu Deus, que livro é esse? Chamava Evolução Criadora, né, de Henry Bergson. E eu convido todos vocês a ler esse livro, difícil, confesso para vocês que vocês vão ficar ali, mas em algum momento vem a luz. E é exatamente o que o livro propõe. Esse autor, ele vai falar, ele vai fazer uma crítica ao darwinismo na época, né? Ele vai fazer aquela crítica de que nós evoluímos sim, mas existe algo em nós que não evolui de forma linear, que não evolui de forma contínua e positivista, que não evolui de forma em caixas, encaixados. É algo que é a evolução criadora que ele vai dizer, que é algo que a cultura e a arte é capaz de transformar. Muitas vezes, num discurso, a gente escuta, mas quase que fica linear, quase que explicativo, didático. A arte não. A arte ela tem esse poder de, em algum momento, tocar alguma coisa em você que você transforma e que você muda. E aí vem a importância da cultura e da arte para a educação. Porque nós estamos numa evolução criadora. Nós estamos num momento, em algum momento, nós nos transformamos em algo, e esse algo é capaz, sim, de nos mostrar o novo. Então, eu acredito muito nisso, isso é muito intrínseco em mim, e fico feliz, espero que a gente tenha aí uma boa roda de conversa. Muito obrigada. Boa tarde a todos, obrigada pela sua fala, Simone. Simone sempre traz muita informação pra gente. Eu sou a Duda, né? Alguns aqui já me conhecem, sou agente territorial de cultura, sou produtora cultural também, escritora, entre diversas outras atividades, mãe, esposa. E agradecer aos Sarauaras, a Ingrid, a Valquíria, a professora Maria José pelo convite, é a primeira vez que eu estou aqui. Estou muito feliz e muito honrada de estar aqui. Eu venho recebendo diversos convites aqui na cidade. E eu, que sou uma pessoa que veio de Taubaté, faz 5 anos que eu moro em Caçapava, eu vejo o quanto Caçapava me acolheu. E eu sou muito grata por isso, por esse espaço que vocês estão me dando de gratidão ao meu trabalho. Quando veio esse convite, né, falando sobre a importância da cultura para a educação, é muito fácil para mim pensar, né, começar a pensar dentro de mim que a cultura, ela está em tudo que a gente cultiva em sociedade. Então, as pessoas têm uma ideia muito errônea, muito errada sobre cultura. Porque cultura é ir no museu, cultura é ir numa exposição, cultura é assistir um filme no cinema. A cultura está na gente desde quando a gente nasceu. Ela é inconsciente, né? Você está no contexto cultural o dia inteiro. O muro no grafite no centro da cidade, a comida que você prepara no seu dia a dia para sua família. A cultura está em tudo na nossa vida. Está na música que você escuta, no livro que você lê, em tudo. E quando eu penso na cultura, eu penso que ela é esse fio invisível entre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, né? Ela tem essa facilidade de diálogo e trocas. E se a educação é esse ponto de caminho para o futuro, a cultura ela tem esse poder de abrir esses caminhos. Então, a cultura ela é essencial na nossa vida, ela é inconsciente, por muitas vezes as pessoas não percebem o quanto a cultura é forte, inclusive a cultura brasileira, ela é muito forte. E eu desenvolvo projetos, né, voltados exclusivamente na articulação dessas duas dimensões, cultura e educação. O ano passado eu desenvolvi o projeto Poetizando no Parque, foi lá no Parque da Moçota. Foi um projeto muito interessante de fazer porque o público-alvo desse projeto foram crianças. E o mais interessante era que a família que foi levar a criança no parque queria participar das oficinas. Então, pessoas adultas, pessoas idosas, os pais queriam participar, queriam escrever. Inclusive, eu vou lançar o livro das poesias que foram produzidas durante as oficinas e foi muito interessante você ver o quanto a família abraça, a família acolhe. E tem um outro projeto também agora, que a gente vai fazer o encerramento dele, o Quebrada Literária, que é um projeto que dá voz aos moradores
moradores de comunidades, escritores independentes da cidade. E eu percebi que a grande maioria deles são MCs, inclusive o Murilo, que participou do projeto com a Simone, e eles são muito engajados na causa. Você vê que são jovens, adolescentes, que querem participar, querem fazer parte, querem entender como que funcionam as coisas. E é muito importante dar essa visibilidade para eles, tanto para eles quanto para mim, porque nós viemos de uma sociedade em que a Academia Brasileira de Letras, ela é elitista, ela é branca. Então, dar voz a esses moradores da comunidade, a esses escritores independentes, é essencial. Então, é um projeto que é outro projeto que eu estou terminando, encerrando, mas que eu vejo que tem que ter continuidade também, assim como Poetizando, tem que ter uma segunda edição, tem que ter uma terceira edição. Eu vejo muito essa importância, essa articulação entre a cultura e a educação. E Marilene Chauí, uma escritora, ela fala que a gente não pode falar de educação sem falar de cultura e falar de cultura sem falar de educação. São duas dimensões que se relacionam entre si, e nós em sociedade, quando imersos nessas dimensões, nós temos como se fosse se torna mais acessível, se torna mais prazeroso, se torna mais didático você aprender em sociedade. É isso que eu tenho para falar hoje. Iniciar a nossa roda. Boa tarde, meu nome é Miriam Violeira, Miriam Cris. Miriam Violeira porque, não sei se vocês todos conheceram a dona Ângela Savastano, folclorista de São José dos Campos, e o último encontro que eu tive com ela foi 10 dias antes dela falecer. Fui ao Hospital Santos Dumont, invadi com minha viola, toquei a viola para ela, e ela falou assim: filha, quem é você? Quem é a Miriam? Aí eu, oi? Não sabia qual a resposta ela queria. Aí ela falou assim: você é a Miriam Violeira, porque tem várias Miriam. Se eu falar Miriam, ninguém pode ser qualquer um. Se eu falar Miriam Violeira, é você. Então eu sou Miriam Violeira. E reconheço a partir desse instrumento, que é a viola caipira, e tratando de cultura e educação, como muitas pessoas vêm de cidades pequenas para cidades maiores para poder estudar, para poder trabalhar, eu também vim do interior de Minas, vim trazendo uma bagagem cultural, assim, como a de toda a comunidade vasta, né? Só que quando a gente chega na cidade grande, parece que aquilo não serve para nada. E é preciso que nós tenhamos conhecimento, instrução, para a gente reconhecer que a cultura vai conosco para onde nós vamos. E a viola caipira me trouxe isso. A partir do momento que eu comecei a aprender a viola caipira, eu fui pesquisar não só a viola, mas eu mesma. Então, a partir daí, eu comecei a pesquisar, a fazer cursos sobre pesquisa de cultura popular, me especializei em pesquisa de cultura popular. E comecei a escrever, já gostava, né, de poesia na adolescência, e comecei a escrever letras de música para a viola caipira. Eu fui da Orquestra de Viola Caipira de São José dos Campos, e teve um curso em São José com a professora Julieta de Andrade, prima do poeta Carlos Drummond de Andrade. E a professora Julieta nos deu um curso chamado para nós reconhecermos o que seria cultura e tal. No final desse curso, ela pediu para que fizéssemos um trabalho chamado autorretrato. E o que foi o autorretrato? Era nós pegarmos e fazermos um levantamento da cultura que nos formava desde antes de nascermos. Então eu fui pesquisar meus bisavós, avós, família, quando eu nasci, como foi isso tudo, e fiz um trabalho de 3 páginas para entregar, para poder receber o certificado. Quando eu fui ao Museu do Folclore entregar essas 3 páginas, a dona Ângela Savastano falou assim: então, filha, tá ótimo, você tem essas
3 páginas, mas eu tenho certeza de que você tem muito mais do que isso para escrever, para contar sobre sua cultura. E daí eu escrevi um trabalho de 90 páginas. E esse primeiro trabalho de 90 páginas, que eu achei que estava perfeito, ótimo, pedi para o Paulo Freire, violeiro, fazer para mim um prefácio. E o Paulo Freire me mandou um bilhete dizendo: não vou fazer o prefácio. Como assim, Paulo Freire? Não vou fazer o prefácio porque você fez um livro técnico. Eu quero um livro poético, como são poéticas as letras das músicas que você faz para viola caipira. E eu tive vontade de bater no Paulo, primeiramente. Depois eu aceitei o desafio e escrevi o meu primeiro livro, que foi lançado em 2005, que foi o livro Navegação, que foi com o tema da cultura, minha cultura, a cultura da minha família, da minha comunidade, só que escrito de forma poética. Contos e poemas escritos dessa forma. E esse meu primeiro livro, ele desencadeou não só os outros 7, os outros que eu escrevi depois, mas um fato muito mais importante, porque foi um fato coletivo. Quando eu fui fazer o lançamento desse livro, eu pedi uma Kombi emprestada na Fundação Cultural e levei a molecada da minha rua no lançamento do livro. Eu moro no Campo de São José, zona leste de São José dos Campos, periferia. Eu gosto de falar isso porque muitas vezes as pessoas, no começo, quando eu falava que era escritora, logo perguntavam se eu era de um bairro bacana de São José, como se quem é da periferia não pudesse escrever, não pudesse ter um pensamento crítico lógico. Então eu faço questão de falar, sou da periferia de São José dos Campos. E no dia que eu levei essas crianças da minha rua, elas ficaram felicíssimas por participar de um evento, né, do lançamento de um livro, num lugar bacana, e a partir daí elas começaram a se interessar em leitura, por leitura, porque até aí eu era uma delas, porque nas brincadeiras de rua, que lá acontecia muito, eu era a única adulta autorizada a brincar do jogo da verdade, porque só as crianças se confiavam nelas mesmas, mas eu era uma delas, então elas confiavam em mim para participar do jogo da verdade. Então, além de eu participar do jogo da verdade, de ser uma delas, elas começaram a se interessar pelas coisas que me interessavam. Então, a partir daí, a minha garagem virou uma garagem cultural. Eu comecei a receber doação de livros de colegas, que os filhos já estavam crescidos, então montamos uma mini biblioteca solidária. Todas as semanas tinha roda de leitura. A garagem teve lançamento de vários livros, inclusive o meu amigo o professor Brandão, Carlos Rodrigues Brandão, antropólogo, ele lançou um livro lá na nossa garagem. E ele lançou um livro chamado Jardim de Todos. E por isso o nosso projeto passou a se chamar Jardim de Todos, Núcleo de Arte e Educação Solidária. E aí, além das rodas de leitura, que eram feitas todas as semanas, colegas, amigos que eram fazedores de arte e de cultura começaram a se oferecer para ir lá também. Então tínhamos oficina de dança, oficina de papelamento, oficina de violão. E isso foi feito por 11 anos. E agora, Miriam, cadê? Acabou? Agora elas não estão mais lá, porque elas estão nas universidades federais. O nosso Café com Leite tem 2 meses que me mandou uma mensagem: Miriam, preciso passar na sua casa amanhã para te dar um abraço, porque eu estou indo fazer fisioterapia na Federal de Uberlândia. De todas as coisas que eu já fiz, né? Estou me gabando, não é isso, mas das coisas que eu faço, eu acho que valeu ter vindo ao mundo. Pelo Jardim de Todos já valeu tudo, sabe? Mas eu continuo fazendo as coisas. Mas daí nós temos uma menina que está no laboratório, trabalha no SEIB, já fez mestrado em biologia e trabalha em Brasília. Temos uma que fez na Economia na Federal de São Bernardo. A mãe dela me mandou fotos que ela está conhecendo o Chile. Imagina uma menina que a mãe doméstica, né, trabalha de doméstica, o pai trabalha de
empilhador de mercadoria no mercado, e ela fez federal em São Bernardo, trabalhando num banco super bacana em São Paulo, e estava conhecendo o Chile. E daí? Né? A gente pode fazer, né? Desde que tenha esse um trabalho celular, né? Mas é um exemplo de como a cultura, a arte e a educação juntas podem se movimentar uma comunidade. E o Jardim de Todos é isso, me emociona sempre. E o Carlos Rodrigues Brandão, quem não conheceu, né? Meu amigo querido, mas um antropólogo que trabalhou no início do projeto de educação solidária do Paulo Freire. O Brandão era um dos braços do Paulo Freire. E uma das frases, que nessa relação de falar de quanto é nocivo tanta tecnologia, né? O Brandão sempre abria as falas dizendo que nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos a partir da relação com as outras pessoas. Então, é perigoso a gente regredir, né? Tanta tecnologia e daqui a pouco a gente vai perder a humanidade, que não nos é tão importante. E, como é um sarau, lá em São José, eu fui a mestre de cerimônia do sarau lá do Parque Vicente Aranha por 6 anos. E fazíamos sempre saraus temáticos. Então, vocês estão de parabéns pelos saraus. Então, eu sou também uma sarauara, né, Maria José? E eu estou aqui hoje porque Maria José foi ao lançamento do livro do professor Marco Arroio, lá em São José, que foi mês passado, que ele escreveu sobre a participação dos católicos no governo Salvador Allende. E eu fui lá, nesse dia eu dei um livro de presente para Helena, que está ali, lindíssima, e por causa da Helena e da avó dela, eu fui convidada para vir aqui. Eu dei a ela, não sei se foi esse ou foi o segundo, Helena? Foi o segundo? Foi o segundo. Então, o que acontece? No primeiro momento, eu posso falar direto ou posso? Não, enfim. Daí daqui a pouco eu já paro, porque eu sou faladeira pra caramba. Eu comecei a escrever, né? Senão você não seria artista. Eu escrevi o Navegação e depois, a partir da observação do trabalho de artistas, eu escrevi Ocre, Fragmentos de Arte, porque a gente vai percebendo, como a poeta mesmo falou, que a poesia não é só a escrita, né, mas também está nas imagens, na arte, tudo. Eu fui observando o trabalho de vários artistas e artesãos aqui do Vale do Paraíba e escrevi esse livro dedicado a eles, chamado Ocre, Fragmentos de Arte. E aí tem um poeminha que eu escrevi para as figureiras do Vale do Paraíba, que é bem petitivo, que é: chuva de anjos. No vale chovem anjos, nascidos das mãos da ternura, nos guardam enquanto enfeitam nossas estantes. Então, no primeiro momento, eu só escrevia para adultos, né, poemas adultos, contos adultos, só que eu sou funcionária da Fundação Cultural, Marcelo Ricardo. E lá na Fundação Cultural, quando aparece uma coisa que ninguém quer fazer ou que ninguém sabe o que fazer com aquilo, jogam para mim. Daí surgiu lá um curso sobre contos de fadas que seria dado em Guararema. E aí, Miriam, tem um curso para fazer lá em Guararema amanhã, vai representar na Fundação? Era 5 para 5. Sim, tá, eu vou. Eu passei um dia estudando, aprendendo sobre contos de fadas, sobre como eram escritos, como foram recolhidos os primeiros pontos, sobre literatura infantil, sobre disposição de texto numa página. Se você quer dar uma mensagem, você coloca na horizontal ou na vertical, configura essa figura. E cheguei em casa com a cabeça assim, pipocando, e vou escrever um conto de fadas. E aí eu falei assim, mas eu quero escrever um conto de fadas para um herói possível. Eu não quero que o meu herói tenha capa mágica, cinto de variedades, não seja um menino borracha igual o Luffy, né, do One Piece, que eu adoro. E aí veio à cabeça o nome Tuco. Então esse aqui é o Tuco.
E quais as características do Tuco? O Tuco é um menino do cabelo parecido com de um monte de meninos e meninas brasileiros. Ele tem a pele mulata, ele tem olhos claros, ele tem cabelo enrolado, ele é filho de catadores de papelão e ele não pode ir à escola. Por quê? Porque o trabalho dele, ele cresce, quando ele nasce, ele é o filho mais velho, os pais fazem um carrinho para carregar o Tuco, porque não tem com quem ele ficar em casa. E aí, depois que aprende a andar, já sabe se virar melhor, ele desce do carrinho e ele vira um catador de papelão também. E esse menino vai vendo o mundo, vai vendo a cidade, e ele tem muita vontade de aprender a ler, escrever e frequentar uma escola, mas ele não pode, porque aquele dinheirinho do papelão que ele cata é importante para sua família. E aqui nesse livro vai acontecer uma história que vai propiciar que esse menino, sem condição de ler e escrever, sem condição de ter um material didático, ele vai começar a ler o mundo pelos panfletos que ele cata na rua. Então, vai ter um panfleto muito especial, vai surgir uma relação muito especial dele com outro catador de rua, catador de papelão, um homem que foi para a rua porque perdeu um filho, então foi para a rua e virou catador de papelão para se sustentar. E aí o Tuco é um convite a gente olhar para as pessoas invisíveis, né? Porque os catadores de papelão, por que eles estão ali? Não é porque, ele é um craqueiro que quer catar mais um papelzinho para comprar uma pedra? Pode ser também, mas tem muito mais histórias. E com o Tuco eu fui escutar histórias de catadores que são incríveis, assim, as mais diversas. Então, um amigo do Tuco, que vai ser o Sandoval, ele é um homem que foi para a rua porque ele perdeu um filho. Então, da amizade desse homem com esse menino, vai surgir a possibilidade dele aprender a ler e escrever. Mas tem muito mais detalhes, hein? Se vocês quiserem ler. E aí, o que aconteceu? Como eu falei aqui no princípio do livro que o sonho do Tuco era aprender a ler, era ir para uma escola, eu escrevi o livro, concluí e tal, e esqueci disso, porque como o Tuco estava lendo, para mim estava ótimo. Daí um adolescente me cobrou. E aí, tia, você falou que o sonho do Tuco era ir para a escola e ele não foi ainda. Ele vai ter continuação? Daí eu cheguei em casa e passei 2 anos pensando numa história plausível, né, verossímil para esse menino que era um catador de papelão, que não tinha condições de poder frequentar uma escola. E eu escrevi e a história ficou na gaveta esperando uma possibilidade. Daí quando foi em 2023, eu vi que o PROAC aberto, uma semana antes de fechar eu vi que estava aberto, olha que bacana. Daí eu falei, nossa, eu tenho um livro. A minha estagiária falou, nossa, então coloca. E eu coloquei o projeto do Tuco em 2023 no PROAC. Aqui é 380 e poucos candidatos para 10 vagas e o Tuco tirou em primeiro lugar. E foi assim que surgiu o Tuco e a Escola do Moinho. Escola do Moinho, porque Moinho é um lugar onde os catadores, onde as pessoas fazem papel artesanal, papel reciclado. A diferença entre reciclado e artesanal vocês podem ver aqui. E então aqui a importância da educação vai ocorrer também e as formas de educação, né? Esse livro vai discorrer de uma forma de que eu consiga mandar esse menino catador de papelão para uma escola possível. E essa escola possível vai depender do trabalho coletivo, né? De uma cooperativa, vai depender da aprendizagem dos catadores de papelão, vai depender de uma professora que trabalha com educação popular e vai depender da união da família dessas crianças para que elas possam ficar na escola do Moinho estudando enquanto seus pais vão trabalhar e também vão aprender a fazer o papel reciclado, porque a diferença assim é absurda. É de 1 para 300 o preço, o quanto custa um quilo de papel, o que um catador ganha com 1 quilo de papel
se esse papel for trabalhado, aumenta 300 vezes o valor dele e o que uma pessoa pode ganhar por esse trabalho. Então, esses são alguns dos meus trabalhos. Tem também o Ratinho ou Ratão, que é acontecido lá em casa, porque apareceu um camundongo, eu fiz um escândalo, meu sobrinho achou que o bicho era um monstro, então eu escrevi Ratinho ou Ratão. Então, os meus trabalhos são assim, a partir dessa percepção do entorno, das coisas que vão acontecendo. E no porão da minha casa tem uma oficina, se vocês precisarem de tambores, tambor de divino, alfaia, folia de reis, se precisar de viola caipira também. Essa daqui é uma viola que eu fiz para o meu sobrinho Mateus, porque a de meu uso eu vendi semana passada, porque ela foi usada, como eu toquei nela quando eu fui visitar a dona Ângela e também no velório dela, o neto quis a viola para ele, falou, me vende essa viola porque é para eu lembrar de minha avó nela. Então fizemos a salada que é educação e cultura. Então, muito obrigada. Valeu, família. Agora a gente vai ler as perguntas. Várias visualizações listadas. Provavelmente a gente tentou para umas 2 perguntas. Então, quem quer começar? Depois dessa apresentação maravilhosa. Pergunta, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, né, que tenha a ver com o tema também, que possa contribuir com a conversa. Vai, Simone, eu sei que você está querendo, você está aí. Toca a viola, Miriam. A história de tudo, né? Então, a necessidade de fazer o segundo livro, realmente, porque as pessoas querem, né? As livradoras precisam de algo que motive. E o que eu falo é que você tem tudo da vida real. Então, hoje você recebe a fala da terapia, de conseguir passar na universidade. Então, você já tem o seu tudo. Então, que agora você mostra para as crianças também que, olha, eu escrevi, mas ele criou vida. Tá aqui. Consigo. Ótimo. Vou fazer só uma provocação, como mesmo o adolescente fez, né, de provocar um pouquinho. E a universidade? Chega na universidade. Ótimo. Próximo livro. Queremos um doutor, né? Queremos. Porque eu vou dar ideia da engenharia ambiental. Eu faço engenharia ambiental, quem sabe? Nossa, seria legal. Pronto, agora. Daqui a 2 anos, Agora, a gente faz o lançamento aqui no celular. Danilo, Leona. Eu queria chegar nessa ideia do como tu é um herói, né, no caso, e vai para a faculdade, tem um grande projeto e começa a salvar muitas vidas nesse projeto, né? Então, é o herói da vida. aqui é um livro coletivo já. Olha, o Tuco 2 foi o livro que eu mais demorei, porque ele não surgiu de repente aquela ideia na minha cabeça. Pá, é isso. Eu tive que montar uma história, pensar em como seria feita, para poder dar conta de colocar o Tuco na escola. Então foi o mais demorado. Assim, não é bem uma pergunta, mas uma colocação que vocês faz sentido. A Sibília é psicóloga, pode me ajudar com isso. A gente sempre fala assim, né? Filho de peixe, peixinho é. Então, quanto é difícil para uma criança na condição do Tuco desconstruir tudo que ele vivenciou com a família, com o pai, com a mãe, para conseguir deixar de ser um catador e se transformar nessa pessoa da universidade. Porque, geralmente, até os 7 anos, a maioria das crianças, elas aprendem por observação. E elas vão aprender com aquele entorno onde elas vivem, né? Então, eu acredito que essa é uma dificuldade ainda maior para as crianças que vivem nessa condição de vulnerabilidade. Poder acreditar nelas mesmo, por causa da baixa estima, por causa de ver a condição dos pais, o trabalho dos pais, que também é muito digno. Então, eles também entendem isso. Eles falam, se meu pai é digno trabalhando com isso, por que eu não vou trabalhar com isso, né? Sem perceber a grandiosidade que é poder
poderia, de repente, estar numa universidade ou fazer uma coisa diferente. Aí, por isso, eu entendi a sua dificuldade no segundo livro também, de como trazer um pouco dessa possibilidade, né, desse universo onde ele existia, para a escola, para dentro da escola, que eu acho que é um primeiro passo, é muito difícil para toda criança que tem a condição do público. Seu livro é maravilhoso, eu chorei aqui, dentro e por fora, assim, porque eu tenho que explicar isso para o meu filho, ele tem 14 anos, e eu tenho que explicar para ele que muitas vezes ele rebate comigo uma condição de que, mãe, mas só não consegue quem não quer. Não, a pessoa não faz isso porque ela é preguiçosa. Eu falo, não, filho, não é. Existem muitas coisas. Existe a fome, existem outras dificuldades, existem pais que brigam, pais que usam drogas, né? Então eu tento passar isso para o meu filho, porque ele, dentro da cabecinha dele, ele acredita, né, como eu luto muito para que ele pudesse ir para a escola, ter educação e tudo mais. Ele não consegue entender essa outra... Eu também como ele. Por isso a importância do seu livro. Vou chamar agora de Simone Varela, nossa poetisa, que fez o curso de poesia nos Estados. Simone, desculpa que chegam na escola e na universidade, ainda são poucos. A luta é para que seja. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Simone. Compartilhar com esse menino, que era o nosso caçulinha, que foi para a universidade, agora é um menino negro, lindíssimo. E uma delas é pelas palavras. E depois que eu descobri isso, eu quis levar isso para outras pessoas. Passei um tempo na minha vida, né, cuidando de um site de poesias, e aí eu acabei conhecendo todos os tipos de poesia, escritores, literatura, escritores ingleses, brasileiros, e aí me encantei, me apaixonei, continuei escrevendo. Estou no Sarauaras desde, acho que do segundo Sarauaras, com as oficinas, que foram diferentes em 2024, né? Em 2025 eu escolhi um modelo mais leve, porque eu sabia que a gente ia levar para as escolas, e eu quis que as pessoas começassem como eu comecei, que era simplesmente colocando o sentimento no papel, sem me preocupar com métrica, com estética, com forma, com rima, com nada. Só sentir e levar para o papel aquilo que estava no coração. E também você colocando a poesia de forma mais livre, você encoraja as pessoas a escrever. Porque quando elas acham que tem muitos empecilhos ali, eu não sei fazer isso, eu não vou conseguir, então eu preferi que fosse assim. Além de escrever poesias desde criança, né, eu também sou artista visual, aqui em Caçapava, gosto de fotografia, e eu acho que tudo isso combina muito com poesia, porque a gente olhar um pôr do sol, um entardecer, fotografar ou filmar é uma poesia, né, e leva esse sentimento para dentro da gente também. Além disso, também sou produtora cultural do Conexão CPV de Hip Hop aqui da cidade, convido todos vocês a conhecer, depois eu trabalho pelo Instagram, né, @ConexãoCPV. E hoje eu trouxe para vocês as 3 poesias que a gente construiu nesses 3 encontros do Sarauaras, né, que foi lá no Francisca. O primeiro foi na Nova Caçapava, que foi um evento voltado para as mulheres. E aí eu vou ler esse primeiro poema aqui para vocês. O poema, como é a construção lá no dia? Durante todo o sarau, né, às 3, 4 horas de sarau, eu vou com o caderno e a caneta, chego perto das pessoas, convido elas a participar da poesia. A maioria, no primeiro instante, tem uma resistência, mas depois eu converso, explico que é sobre o tema do sarau, e aí explico que é uma poesia coletiva, que cada um pode escrever até 3 linhas daquilo que está sentindo em relação àquele tema, né? A pessoa pode ou não deixar o nome depois que escrever as linhas. Caso um dia isso seja colocado num livro, numa coletânea, nós temos o nome das pessoas que participaram, e aí elas começam a se encorajar. E aí, gente, é um espetáculo, porque a gente vai colocando 3 linhas, 2 linhas, 1 linha, e vai formando uma poesia coletiva, com todas aquelas pessoas, com toda aquela energia, né, de todo mundo. E o das mulheres ficou assim. Tem mais uma questão. Quando eu percebo que a pessoa tem alguma coisa ali que impede ela de escrever, eu vou e pergunto para ela se ela gostaria que eu lesse as linhas anteriores. Então eu começo a ler a poesia, declamo a poesia para ela até o ponto que está. E aí, gente, é uma coisa mágica que acontece. Parece que quando a pessoa escuta a poesia desde o começo, chega na última linha e ela faz assim, eu já sei o que eu quero escrever.
escreveu, então é muito legal. É o Poema de Todas Nós, é o título do poema voltado para as mulheres. E ficou assim. É muito legal. Poema de Todas Nós, que cada raio de sol seja um lembrete de que você é importante, radiante e essencial. Que você seja grata por cada dia da sua vida, que continue sendo do jeito que é. Que você floresça, mesmo que em terras improváveis, e seus frutos mostrem sua força, com coragem e determinação, em busca do que acelera o seu coração. O mundo pode ser seu. Com coragem e perseverança, o mundo é todo seu. Que a resiliência de Carolina Maria de Jesus se manifeste no sangue da luta de todas nós, que possamos ser livres e protagonistas de nossas próprias histórias. Ser coragem, ser minha própria luz, ser luta, inspiração e esperança. Reviver Elsa, Rita e Leila. Que possamos lutar e correr atrás da realização de nossos sonhos. Que com amor vamos mudando o mundo e vamos seguindo, tendo todo o amor do mundo e principalmente sendo o nosso maior no mundo. Como podem levantar a mão para quem deu a luz? Como ousam manipular quem as ama? Não. Viva a música. Sinta a música. Conte a batida da ponta do cabelo até o dedo do seu pé. E então, só então, você vai se superar. Uma mulher sem medidas, poderosa, batalhadora e amorosa. Mulher. Às vezes, mulherzinha ou mulherão. Simplesmente mulher. Mulher sempre. Mulher eterna, etérea. Seja sempre sua própria luz. Que lindo! O ensinamento aí da Simone Varela com a Valquíria. Todas essas mulheres que escreveram essas linhas, e foram muitas, gente, foram aqui, eu acho que umas 30 mulheres, tem o nome de todas elas aqui, eu não vou citar agora, porque a gente tem um tempo e eu preciso ler mais 3 poesias curtas. A gente tem agora a poesia lá de Santa Luzia, que foi uma poesia feita por jovens, a convite do MC Murilo e do Danilo, que é compositor, também MC do Conexão CPD, mas ele compõe mais rock, MPB e alguns raps também. Então eles dois deram conta dessa oficina para mim, e eu junto ali aprendendo com eles também. E a criançada que escreveu essas poesias junto com eles, tá? Na maior parte aqui, foram meninas, por incrível que pareça. Elas participaram da oficina, mas é um poema curto e eu tenho uma sugestão. Eu acho que é porque eles estavam muito mais interessados em conversar com os dois artistas e bater papo e ficar ali alegre do que em escrever em si. Mas eles deram uma forcinha ali, ó, e saiu assim. Queremos ser gente. Vencer na vida é o sonho de muita gente. De tanto lutar, uma hora a gente vence. Seja forte, seja resiliente. Não tema nada e siga em frente. É estudando que a gente aprende. Leia e escreva sempre que puder. Deixe rolar o pensamento que vier. Quando escreva uma poesia, bate uma reflexão, bate o coração. Conecte os pensamentos com a batida do coração. O sentimento ainda é o mesmo. Cultura, esporte, lazer e informação. O jovem quer tudo isso e também quer trabalhar. Só não quer é bobear. Desse aqui, além dos dois MCs, deu umas 10 pessoas que contribuíram, entre crianças, né? E o nosso último poema, que foi feito agora no Moura Rezende, sobre as mudanças climáticas. Esse poema é um poemão. É um poemão. O sarau estava lotado e todo mundo quis contribuir, colaborar. Então, deu um poema bem bonito. O nome é Mudanças Climáticas, né? E aí a gente levou um tema ali que era o seguinte, a reflexão era a seguinte, que eu levava para as pessoas. O que está do lado de fora? O que você enxerga? Reflete do lado de dentro? Faz com que você se sinta melhor ou pior? Você vê um rio sujo, um lixão, ou você vê um lugar bonito? Reflete dentro da sua alma isso? E o que está dentro de você? Reflete do lado de fora a sua contribuição?
o que você tem no seu coração, se você expõe isso do lado de fora, como ficaria? Ficaria bonito? Então, ficou mudanças climáticas. Já percebeu que o dia parece sempre estar cinza? Será a poluição? Ou será uma demonstração do coração? Ou será uma demonstração do sentimento? Talvez seja sinal de mudanças. Talvez seja o lixo que os seres humanos jogam na rua. Escureceu ou o sol está tampado? Parece que a água do rio Paraíba parou de correr? Deve ser por carregar em si o peso da indiferença com o próximo. Será que veremos ainda o brilho do sol em nossas gerações? Natureza livre tem mais cor, tem mais brilho, e a natureza precisa de mais cuidado. Que os seres humanos tivessem a decência de descartar o lixo no lugar certo. Ter mais consciência seria ideal do ideal. Para o ser humano, tudo é muito, muito descartável, muito superficial, muito raso na essência. Nosso interior de relacionar com a Mãe Terra. Cada ser é um pequeno mundo. O que decidimos aqui dentro do nosso coração e da nossa mente constrói ou destrói o mundo ao nosso redor. Somos únicos, porém iguais. Não há vida sem natureza. Consciência e participação de todos nós. Tolo é aquele que pensa que pode caminhar sem natureza, porque nela se encontra o próprio homem. Foi ela que lhe deu o de comer, o de vestir, o de beber, o de amar e o de sentir. Como compreender a natureza ao nosso redor e a importância dela, sem antes enxergar a natureza que habita em cada um de nós? Somos feitos de luz, que do sol sai, formados por átomos, responsáveis por nos fazer sentir e enxergar, mesmo que tão difícil seja fazê-lo. Expressar um amor inefável e sem lamentos, mesmo que no inevitável, é claro, o sofrimento. E o sofrimento se enquadra na visão do autor, acompanhando como um sentimento do interior, irrevogável. O ser humano não é único na Terra. Temos de respeitar todas as espécies. Quem sabe um dia sim seremos livres, ao ponto de não precisar mais precisar de governos que nos fazem tanto mal, mal à nossa humanidade. Já parou para pensar no poder da educação? A luz de cada dia é uma nova oportunidade. Espalhe sorrisos, colhe alegrias. A vida não é como um plástico. Seja sempre a sua melhor versão. Faça tudo com o coração. E mais uma vez fará a sua melhor escolha. Pense, reflita, resista na avalanche da irracionalidade humana. É isso, gente. Todas essas foram as pessoas que escreveram, vocês acabam de chegar, mas foram umas 40 ou 50 pessoas que escreveram. Eu achei que tiveram palavras aqui muito bonitas e outras muito difíceis. Me surpreendeu muito essa poesia. Agora, para encerrar, eu vou ler aqui uma única poesia minha, que eu fiz no dia do primeiro sarau, que foi para as mulheres, mas eu não consegui apresentar. E os sarais, eu acabei não apresentando minhas poesias, porque eu deixei, o protagonismo para a poesia de todos nós. Essa poesia é uma poesia voltada para as mulheres. Como eu disse, eu construí no primeiro, se tratava sobre a violência contra as mulheres, no caso. Não, foi o de Caçapava, foi o primeiro do audiência. Isso, que era sobre a violência contra as mulheres. Tenho um tanto de tantas mulheres dentro de mim, um tanto de horas sem dormir. Um tanto de lágrimas que ninguém viu, um tanto de ardor e assombro desse mundo vil. Tenho um tanto em mim, do amor das mal-amadas, da fome das retirantes, dos braços e abraços das que não têm nada. Minha sorte é a parte, tudo isso eu ter um tanto de fé. A fé das que têm filhos, a fé das que têm Deus, a fé das que vivem com alegria,
apesar dos apesares, apesar de todo o mundo, de toda a impunidade e do descaso dos que têm tudo. Gente, eu só queria agradecer aqui pela participação nesses sarauaras desde o começo de 2024. Eu sou muito grata a Valquíria, a Maria José e a Ingrid, que são 3 mulheres maravilhosas, incríveis, que estão fazendo um trabalho muito bonito, tá? E eu espero continuar com vocês ainda por muitos anos. Um beijo, gente. Obrigada aí pela atenção de vocês. Agora, para continuar, a gente vai para a nossa... Agora é um menino negro lindíssimo. E ele teve uma das coisas que eu fazia era assim, chegar do trabalho, 5h30 da tarde, colocar um monte de livro na calçada e sentar lá e ficar esperando os passarinhos virem. Daí vinha um, vinha outro, ele sentava lá, um lia, outro lia. E esse menino, Hernandes, Nando, é bom dar nome para é importante ter nome, as pessoas têm nome, isso é importante. É o Nando e eu tenho certeza que ele não vai se importar de eu falar. Teve um dia que eu ganhei um livro desses, como chama esses livros bonitos, grandão, assim, de fotos, assim, sabe? Um catálogo grandíssimo, assim, com pessoas, só de pessoas negras. E o Nando sentou do meu lado, ele tinha 6 anos, ele nem sabia ler, estava começando a aprender a ler. Daí eu falei assim, olha, Nando, que livro bonito sobre negros que a gente ganhou, quer ver? Não. Daí eu espantei assim, né? Não. Tá bom. E aí eu fiquei sentada do lado dele e comecei a folhear o livro. Quando ele viu que tudo que estava ali eram negros lindos, fazendo coisas lindas, sabe? Capoeira, esporte. Eu acho que ele, quando eu falei que era um livro sobre negros, ele imaginou que seria aquela catástrofe, que só falam de nós, coisa que, né, quando alguém é preso. E aí ele viu como estavam lindos aqueles negros, e aí ele quis. Ele pegou o livro e foi folheando, ficou feliz de ver tantas pessoas negras fazendo tantas coisas bonitas. E aí, uma outra oportunidade também com o Hernandes, a gente estava em casa fazendo uma roda de leitura, e aí tinha uma história que tinha vários personagens, e um dos personagens era um macaco. Aí o Nando falou assim, o macaco sou eu. Daí eu olhei e fiquei quieta. Daí daqui a pouco alguém esbarrou no interruptor e apagou a luz. Ele falou, fiquei invisível. Daí no dia seguinte eu fui e procurei a mãe dele. Falei, Lu, tem alguma coisa errada, porque aqui no nosso grupo ninguém fala nada disso e o Nando está se comportando desse jeito. Daí ela falou, vou verificar o que é. Daí na escola, um menino negro com problemas em casa estava jogando para cima do Nando tudo que era de ruim que ele estava passando. E o Nando estava pegando o copo dele, o preconceito que a outra criança estava sofrendo. Então, assim, aí a mãe dele conversou, acertou, tudo bem. E esse menino foi para a universidade. Então, a importância do educador verificar o que está acontecendo em torno para poder modificar, né? Modificar a visão dessa criança. Fala, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que é um pouquinho disso. Isso que você comentou, Simone, do se perceber, e aí a importância do nosso papel enquanto cultura, enquanto educadores, né, de ofertar outras possibilidades. É essa luta que nós precisamos estar prontos, né? Então, eu vivenciei uma situação no Colégio Miragaia, em São José dos Campos, e na ocasião eu estava atuando como psicóloga escolar, tanto no Miragaia quanto num outro colégio privado. No colégio privado, a gente tinha uma das dinâmicas que nós tínhamos era o que você quer ser, né? O que você quer ser quando crescer, né? Que é a pergunta mais comum. No colégio privado, a gente escutava muito assim, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser dentista, eu quero ser doutor, eu quero ser político, enfim, todas as possibilidades. O céu era infinito, né? As possibilidades eram infinitas para aquelas crianças.
E no Colégio BH, eu estou falando de crianças que tinham 14 anos, 13, 14, 15 anos, 90%, né, para não dizer ser tão, né, mas 90% eram atividades possíveis. Então, eu quero ser policial, eu quero ser do exército militar, eu quero ser bombeiro. E mais louco ainda, que estava associado a alguma atividade de cuidado ou de herói, né? Mais ainda que seja, era uma atividade possível. E eu me lembro que eu fiquei muito impactada com aquilo, assim. Eu falei assim, nossa, mas a gente não pode ter só isso. Não que não fossem atividades, né, honrosas, né, de futuro, não é isso. Mas eram as limitações do sonhar, né? E aí a gente fez um trabalho, nós éramos um coletivo de psicólogas, né? E coincidentemente quase todas eram artistas. Nós fizemos um trabalho com música, com literatura, de mudança, porque sim, nós somos materialistas, né? Pelo menos eu acredito, somos materialistas, somos históricos, então é difícil mudar a chave desse materialismo histórico, mas também somos dialéticos. Então, por sermos dialéticos, estamos o tempo inteiro em transformação, estamos o tempo inteiro mudando. Então, aí a nossa importância. Eu cheguei na escola esses dias, a gente vai começar a nossa semana de cinema agora. E as professoras estavam cansadas e a diretora, aí o professor Maurício falou assim, vai lá conversar com eles para você levar cinema para a escola. Quando eu entrei, de verdade, a sensação que eu tive era que os professores estavam assim, ai meu Deus, mais um trabalho para mim no meio disso tudo. E tudo bem, é isso. Estamos todos adoecidos nesse sistema maluco de opressão, de números, de resultados, então é normal. E sentei ali e comecei a falar, e tinha a diretora da escola, mais 2 pessoas no administrativo e uma pessoa sentada ali, sabe assim, ai, não é comigo, nem olha pra mim, sabe assim, nem olha pra mim, que você vai me dar trabalho. E eu comecei a falar sobre cinema, sobre a semana de cinema, porque aí o professor, porque aí a gente podia, foi só picar, sabe assim? Em menos de 10 minutos, todas as pessoas começaram a levantar, até a secretária levantou, e se a gente chamar o professor? E se a gente colocar? No fim, saímos de lá com uma turma montada, para fazer um projeto piloto, né, de experimentação de cinema, de audiovisual. Então, você percebe como é só um movimento. A arte, ela tem esse poder, esse diálogo, ela alcança nesse lugar, assim. É só uma provocação. Você faz uma provocação, parece que muda o cenário, parece que muda as pessoas, parece que... Eu tô aqui, ó, só neste momento que nós estamos aqui, eu já tô assim, do Quebrada Literária para a arte urbana da CI, um livro de mulheres, escritoras locais, um violeiro, a gente completou 10 anos, então o cérebro está assim, sinapse total, pensando que projeto a gente pode desenvolver para estar dentro da escola. Então eu acho que é sobre isso, é sobre o poder que a arte tem nessa parte nossa dialética, nessa parte nossa que está em movimento. A Simone Varela trouxe uma provocação que mexeu comigo e mexe muito comigo. O seu filho reproduzir essas falas, né, de uma sociedade que discrimina, traz essa ideia do mito da meritocracia. Como é que eu vou chegar lá se eu enfrento a fome dentro da minha casa? Como é que eu vou chegar lá se eu tenho que pegar 2 ônibus para eu chegar no serviço, para eu chegar em algum lugar? Como é que eu vou chegar lá se tem desigualdade, se eu moro na periferia e eu enfrento diversas dificuldades na periferia, né? Não tem acesso a uma educação básica de direito, não tem o SUS daqui a 3 meses, quando você vai marcar uma consulta e você precisa consulta para ontem. Então, assim, esse mito da sociedade, né, que geralmente as pessoas negras e de periferia precisam enfrentar todos os dias, né? Como é que você chega lá? Não tem como chegar lá se você enfrenta diversas dificuldades e desigualdades no seu dia a dia. E a cultura, ela tem esse poder de transformar e salvar a criança, o jovem, o morador da periferia, com esses projetos culturais. Eles salvam vidas de verdade. Eles mudam, parece que viram uma chavinha dentro da cabeça da criança, do adolescente, quando você começa a trabalhar com ele com literatura, com poesia, com artes visuais, vira a chavinha na cabeça da criança. E ela vê ali uma oportunidade dela se expressar, uma oportunidade dela crescer,
né, nesse meio. E a gente tem que enfrentar isso todo dia, de provar que tem que chegar lá, a gente não consegue chegar lá. Eu não cheguei lá, eu tenho 35 anos, eu tenho formação, eu tenho tudo, e eu não cheguei lá. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito isso com as crianças, de fazer com que elas parem de reproduzir essa fala que está tão na internet, nessa era digital. Tantos caras falando na internet que você consegue, se você investir R$50 todo mês, você vai conseguir, daqui a 2 anos, ter X na sua conta. Você não consegue, entendeu? Então, acho que a gente tem que trabalhar muito isso com as crianças, com os adolescentes, continuar desenvolvendo os nossos projetos culturais, porque a gente faz evolução dentro das periferias e das comunidades da nossa cidade. Infelizmente, estamos chegando ao fim aqui da nossa roda de conversa. Não. Agradecer. A gente podia ficar aqui até amanhã falando sobre isso, então é importantíssimo. Falas grandiosas, eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui hoje transformado. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, o quanto foi importante para a gente ter essa conversa aqui hoje. E aí eu quero pedir para vocês fazerem uma fala rápida para encerrar, e também vou passar para a Miriam, que vai dar uma palhinha para a gente, né, para encerrar, e depois eu volto a palavra para o Rodrigo. Lembrando que nós somos aqui 4 mulheres, né? E uma mulher, e essa semana uma mulher fez toda a diferença, né? Sei, foi o dia dela. Salve, parabéns! Eu confesso que eu chorei na hora que eu recebi uma mensagem assim, vai começar. E a hora que eu abri, eu falei, gente... Minha mãe enlouquecida ligou pra mim na hora. Filha, ela voltou com a cor da prisão. 27 anos e 3 meses. Uhul! Eu gritei muito. Nem podia, porque eu estava no trabalho, né? Não conta pra ninguém. Governo de direita total. Bom, depois vocês me aceitam aqui em Caçapava, no servicinho, né? Querido, você demitido. Mal sabe Nada. Bom, eu só para finalizar, eu sou muito grata de estar aqui hoje. Hoje eu acordei contigo, gente, assim, eu tô... qualquer fala, eu tô chorando. E eu acho que é tudo providencial mesmo, eu acho que é isso. A única coisa que eu tenho para dizer é que a gente não consegue fazer nada senão no coletivo. Nós temos sim muitos desafios, principalmente no interior, né? Poder falar de cultura popular, poder falar de cultura de periferia, poder falar de cultura como um todo, a gente sabe o quanto é desafiador. Estamos conseguindo alcançar alguns resultados muito longe dos resultados necessários para a transformação, porque estamos atuando em coletivo, estamos nos reconhecendo, estamos nos encontrando, estamos juntos. Hoje temos 10 pontos de cultura, então com esses pontos de cultura nós conseguimos estar mais juntos. Tem muito movimento aqui em Caçapava, tem os Sarauaras, tem o Cadman, que está fazendo um trabalho incrível de diversidade, tem o Pedrada Taiada, que eu estava com eles essa semana, que está fazendo um trabalho de hip hop, conexão, Flow Kings, Woodfish. Temos as meninas do Marginália. Então, assim, temos cultura acontecendo e só está acontecendo porque estamos no coletivo. Então, precisamos estar juntos. Vamos passar por um processo aqui no nosso município de legislação, de mudança de legislação, de garantia de direitos no setor cultural, de garantia de direitos humanitários no setor cultural. Então, precisaremos estar juntos, precisaremos estar todos lá para poder mudar, para poder transformar. Então, conto com a presença de todos vocês, conto com esse acompanhamento. A Duda tem aqui o fórum, onde todo mundo tem aí recebido informações. Os que não estão no grupo de cultura da cidade, tem aí informações também que a gente passa por lá. Estamos com as portas abertas para conversar, para debater e para, de fato, fazer com que a cultura seja esse agente transformador do nosso país, porque é o que nós precisamos hoje. Eu vou ler para vocês algo que começou essa semana, segunda-feira, foi na segunda-feira,
a gente teve uma evolução muito grande, né, nessas dimensões de arte e cultura. Foi instituída a ação Arte e Cultura na Educação de Tempo Integral, ação no âmbito do programa Escola em Tempo Integral. Então, agora, os pontos de cultura, os artistas, inclusive artistas residentes das escolas, vão poder fazer oficinas dentro das escolas públicas, básicas públicas de ensino fundamental. E, gente, isso é uma evolução. O governo, o Ministério da Cultura entendendo que sem cultura a educação não é uma educação, né, diversa, não é uma educação de direito. Então, queria agradecer também o convite da Ingrid, de todos da equipe do Sarauaras. Eu espero que seja a primeira de muitos, o primeiro convite de muitos. E que foi uma honra para mim estar aqui falando um pouco da cultura, um pouco do meu trabalho, um pouco da educação. Obrigada a todos vocês que estiveram presentes, né? Saíram do conforto do seu lar para estar aqui hoje juntos, para dialogar com a gente, escutar um pouco a gente. Isso é muito importante. Obrigada. Muito obrigada Maria José pelo convite, muito obrigada Helena, viu? Se eu não tivesse te dado o livro, eu estaria aqui, olha só que beleza. Então, eu coloco à disposição também, o Turco tem uma oficina literária chamada, que é do livro Turco Catador de Palavras, que eu construo a história do livro com as crianças, né, fazendo atividades de recorte, de músicas e tudo. E agradeço por poder participar com vocês, me coloco à disposição e vou tocar uma cantiguinha bem simples aqui, nessa viola aqui. Essa viola aqui, quando eu estava terminando, porque assim, eu estou sempre fazendo uma viola para mim e eu estou sem viola. Porque a que eu fiz anterior a essa, Maria Clara quis para ela. Que Maria Clara e Mateus são meus sobrinhos gêmeos, filhos do meu irmão Vinícius, que morreu na Covid, junto com 700.000 pessoas que poderiam ter sido salvas, quem sabe, né? Se tivessem mais competência governamental. Enfim, Mateus e Maria Clara são a alegria da minha vida. Eu estava terminando essa viola aqui, Mateus, nossa tia, que viola linda! Se gostou, viu? Gostei. Ela pode ser minha? Claro que pode, Mateus, mas só que tem uma coisa, você tem que deixar eu usar ela um pouquinho. E outra, o nome dela vai ser Helena, porque ela foi terminada no dia que Dona Helena Meirelles, maior violeira do país, faria 100 anos. E eu fui num evento em homenagem a Helena e lá foi amarrada essa fita dela em homenagem a Dona Helena Meirelles. E eu vou cantar uma cantiga simples, feita Frei Chico, que foi um frei pesquisador de cultura popular, atuou principalmente no Vale do Jequitinhonha. Ele desceu junto com outros antropólogos e pesquisadores, desceu numa barca o Rio São Francisco, para várias vilas e colhendo versos. E o José Medina, que é um músico do Vale do Jequitinhonha também, musicou esses versos e fez o hino do Caminho das Águas, e que eu vou mostrar para vocês.
Vou devolver aqui a palavra para o Rodrigo para a gente continuar os trabalhos, que tem muita coisa boa. Obrigada, família. Gente, se eu falar essa música, vocês me entendem normal, né? Deixa eu só explicar uma coisa antes de você colocar. E-mail. Na verdade, não sei. Ah, então agora eu vi. Gente, eu sou uma pessoa surda. Não sei se vocês conhecem muitas pessoas surdas. Normalmente o surdo não fala. Eu me tornei surdo posteriormente. Eu sou nascido ouvinte e me tornei surdo depois. Surdo bilateral. Eu não ouço dos dois lados. Eu tenho 2% da audição apenas. É o que me ajuda, é isso aqui, ó. Esse aparelhinho me ajuda bastante a tentar ouvir. Disso que eu peço desculpa para a violeira. Desculpa por eu não estava conseguindo te ouvir, por isso que eu não fiz a música junto. Aí a segunda música eu consegui ouvir. Então, uma coisa que as pessoas não sabem, eu sou professor também. E às vezes eu não consigo fazer uma interpretação por longo tempo, ou não consigo fazer coisas envolvendo totalmente a cultura, às vezes sem um ponto que chega no meu ouvido. Eu preciso desse ponto. Quem esteve presente na festa de São João, nas festas de São João, nessas festas eu tenho um ponto, então eu consigo receber e tratar. E às vezes causa aquela dúvida mesmo: poxa, o surdo fazendo interpretação? Sim, porque eu ainda tenho 2% de audição. Eu ouço muito baixo, mas isso aqui me ajuda. E a poesia apresentada hoje, que eu vou trazer para vocês, ela trata de uma estrutura um pouco diferente. Eu a escrevi em português aqui, para que vocês acompanhem, fiz a fala dela em português. A interpretação e a estrutura que eu faço, ela é em libras, diferente. E eu ouso dizer, totalmente diferente. Tá? A professora, eu sou o professor do seu lado ali. Você está na França, Ana Maria França, eu estou na Maria Eugênia. Estou bem em cima, eu sou professora AE, faço atendimento aos alunos lá em cima. E hoje eu gostaria muito de agradecer mesmo, não só a oportunidade de estar junto com vocês, mas a oportunidade de mostrar algo que está dentro da gente, que precisa muito, não do seu aplauso, mas eu preciso da sua atenção, porque falar, a gente tem toda essa acessibilidade. Vocês falaram, o livro do Tuca, eu estou doido já para ler, e trata sobre a acessibilidade que não acontece na periferia, acessibilidade que às vezes para nós, como pessoas surdas, como pessoas que moram na periferia, é difícil a conquista. E quando conquista tem que ser chamado de herói, sim. Tem que ser chamado de herói, porque não é fácil. Não é fácil. Todos os dias não é fácil. Se você passar por problema uma vez ou outra, durante a semana, durante o mês, durante o ano, é uma coisa. Você passar por isso todos os dias porque você tem uma barreira, é difícil demais. É difícil. Quando eu fui para a escola, quando eu fui
sala de aula, não assumi sala de aula, na verdade, eu fui direto para a inclusão. O professor surdo dando aula me perguntava: como é que você vai dar aula, professor, para os seus alunos se é surdo? Da mesma forma que eu falo com vocês, eu falo com os alunos. Da mesma forma. Tudo bem, se eu tirar isso daqui, cria uma barreira enorme. Uma barreira enorme. Só que eu faço também leitura labial, eu posso estar junto e ensinar na prática, que a gente pode mudar uma história bem pequena, a gente consegue mudar para melhor, se tentar e se quiser. Uma conversa que a gente sempre tem, né, junto com a nossa secretária, a gente sempre tem, se tiver acessibilidade à cultura, o surdo vem. Eu fiquei bravo com o pessoal que eu convidei para vir para cá hoje, que não estou vendo nenhum deles, não, estou vendo alguns só, 2 ali atrás. Mas os outros surdos que eu convidei também, para estarem aqui, eles falaram: a gente não tem acessibilidade. Eu falei: eu estou lá, fazendo essa acessibilidade, do mesmo jeito que estiveram na festa de São João, pode ali que a gente vai ter isso. Aí 2 ficou com vergonha de entrar, porque tem muita gente, e uma coisa que faz parte da nossa cultura surda, o capacitismo, às vezes é muito ruim pra gente, às vezes não. Vamos abrir o jogo assim. É péssimo quando as pessoas olham para mim e dizem assim: ai, tadinho. Olha só, coitado, professor, ele é surdo, ele está ali ajudando as outras pessoas, tadinho. Nossa, Deus abençoe, né, filho? Sabe que fica uma historinha esquisita de você entender? E é isso que a gente passa por isso, a gente já tem uma certa barreira para chegar até um local, como hoje. O sarau passado, nós tivemos 2 surdos e ninguém sabia disso. Nós tivemos 2 surdos sentadinhos lá atrás, que entrou quietinho e saiu quietinho, né? Aí o pessoal costuma chamar o surdo de surdo mudo. Esse entrou mudo, saiu mudo mesmo. Enfim, onde houver acessibilidade, nós estamos presentes. E eu quero mostrar isso através de uma expressão. Pode? Em meio a este universo de sons, onde as vozes se perdem no vento e as palavras se dissolvem no ar, há um mundo de mãos que se movem em silêncio. Sinto o eco do silêncio ensurdecedor que me cerca. A barreira invisível que separa meu olhar do teu, meu coração do teu. Vejo a tua pressa em entender, porém, ao menor sinal de uma mão que se levanta, o medo da tua incompreensão te faz mudar de assunto. Tu não percebes, mas a tua fuga é como uma faca que rasga no nosso peito. E eu me pergunto, por que é tão difícil compreender que a comunicação não tem apenas um caminho? Por que é tão complexo entender que a acessibilidade não se resume a rampas e elevadores, mas sim a vontade de se conectar um com o outro? Mas a esperança vive em mim. Ela acende a cada dia, como uma estrela cadente que brilha no meio à escuridão. Eu sei, no fundo do meu coração, que a empatia um dia se tornará a linguagem universal e a minha voz, então, será ouvida. E por mais que a estrada seja longa e as pedras do caminho machuquem, nós, surdos, não desistimos.
agora nós vamos pedir para que o professor Darcy, lá da escola... Parabéns, obrigado pela oportunidade. Eu sou professor da rede estadual, estou na educação há 22 anos. No Maria Aparecida estou há 18 anos. E sou formado em Educação Física e Pedagogia, e às vezes eu escrevo alguns versos livres, né? E além da professora Larissa, uma outra paixão é o xadrez. E aí eu trabalho com a criançada do xadrez também para contrapor essa questão das telas, né? E as pessoas consideram que aprender xadrez é difícil, e eu já considero fácil. Então eu já trabalhei isso há bastante tempo com as crianças, e às vezes eu escrevo e incentivo eles também, né? E eu fiz um poema, chamo de poema, mas pode ser uns versos livres. Fiz dois, vou falar dois para vocês. Um é sobre o xadrez, tá? E aí eu vou comparando, fazendo uma analogia ali, o xadrez e as mães, tá bom? Então eu vou falar primeiro para vocês o xadrez e as mães, tá bom? Estou tremendo um pouquinho aqui, porque realmente é muito emocionante, viu, gente? Obrigado. Bom, as mães do xadrez. Mãe, expressão incondicional do amor divino, és inteiro um jogo de xadrez a guiar seus filhos no tabuleiro da vida. Quando em batalha, luta e protege bravamente como os peões. É forte, digna e representa retidão de conduta como as torres. Quando enfrenta dificuldades, precisa ser como os cavalos, tem que passar por cima ou pelos lados. Tem fé, assim como os bispos. Comanda e orienta como um rei, comanda o seu castelo. E por fim, és dama, rainha, soberana, poderosa a se doar na proteção de seu exército, família. Para ela não há checkmate. Todos os dias representam uma batalha. Então, esse é um pequeno poema. E estou há 22 anos na educação. E nesses 22 anos, 11 eu fiquei como professor e os outros 11 eu fiquei como gestor. 8 anos como vice-diretor e 3 como diretor. E aí, né, com a Larissa, a gente vinha planejando esse meu retorno para a sala de aula, que é uma coisa que eu, embora estivesse na gestão, em Taubaté eu trabalho com as crianças do 1º ao 5º ano, então eu continuo lá em sala de aula, e agora esse ano eu retornei para a sala de aula no estado também. Então a minha jornada completa agora como professor, e aí eu escrevi sobre o voltar, e como seria esse voltar para mim, tá bom? Vou falar para vocês então. Voltar. Voltei. Não pelo simples fato de dar a volta ou contornar, não pelo simples fato de retornar, mas pela esperança de uma vida mais tranquila. Voltei. E voltar foi uma escolha. Escolher e poder voltar são situações distintas. Voltei pela esperança de uma vida mais tranquila. Tranquila? Há muito a fazer. Educar e ensinar não é tranquilo, mas é gratificante e libertador. Voltei por nós. E sei que meu amor está comigo, rumo aos desafios que esta volta exige, e esse retorno me deixa mais tranquilo. Então agradeço a oportunidade. Parabéns, professor Darcy. E agora a gente vai chamar aqui uma aluna lá da escola Ministro José de Moura Rezende, Bianca Rodrigues dos Santos Luz. Bianca Pedrosa vai se apresentar para vocês agora, pessoal. Vamos lá, Bianca. Olá, meu nome é Bianca. Eu tenho 15 anos e eu sou aluna do Ministro. A gente fez um projeto esse ano, onde a gente leu o livro Cartas ao Meu Vizinho Palestino, onde ele escreve cartas a um suposto vizinho, e, né, como disse, suposto, mas no fim, essas cartas, esse livro, ele é lido pelos palestinos, alguns palestinos, e a gente, no final do projeto, foi proposto que a gente produzisse uma poesia contra o antissemitismo, e eu vou ler a minha aqui hoje para vocês. O nome da minha poesia é Eu e o Outro em Meio ao Vento. Me pergunto se alguma das cartas que um dia enviei chegou às suas mãos. Me
pergunto se um dia elas realmente existiram, porque cada palavra guarda uma mentira, um teatro que esconde minha própria ausência. Pergunto a mim mesmo o que você pensou quando me respondeu, e depois me questiono se inventei a sua resposta também na tentativa de me esconder em meio a isso. Mas então me lembro, se o vento leva tudo embora, é o vento que espalha sementes, e nelas não cabem muros, muito menos o ódio antigo que insiste em vestir-se de tradição. Essa sombra repetida não pode ser a última palavra. Não há nós e eles diante da dor. Há apenas vidas que ardem, mãos que tremem e vozes clamando para serem escutadas. Se existe carta, existe ponte. Se existe palavra, existe encontro. E eu escolho acreditar que, mesmo frágeis, nossas palavras podem pesar mais que o silêncio, derrubando a escuridão que dele dá a energia de diferença. O outro não é inventado, não é inimigo. O outro é uma face viva do mesmo humano que sente, o humano que chora e sangra, que tem um peito do qual soa tão alto quanto o meu ao redor da dor. Contra o ódio, escolho o diálogo. Contra o antissemitismo, escolho a vida. E que o vento não leve embora, mas que corra com sua esperança. Muito obrigada para as pessoas que participaram disso daqui e obrigada aos meus professores que nunca desistiram de seus alunos e estão sempre ali oferecendo todo o apoio para eles. Parabéns, Bianca, sucesso. E agora nós vamos chamar a professora Maria José para fazer uma intervenção poética. É simplesmente uma substituição da apresentação de um aluno muito querido do Moro, colega da Bianca, que não pôde estar aqui porque ele foi na excursão para a USP. É o sonho dele entrar na USP. Ele é um excelente aluno, está no 3º ano, e ele não pode vir fazer a intervenção dele, qual seja. Além de poeta, ele também é um observador crítico da realidade. Então, a intervenção que ele faria seria usando uma produção do Bertolt Brecht, e que ele fez lá no Moura, né? E aí eu trouxe essa poesia porque eu acho que ela é oportuna. O Brecht foi um puta cara, né? Um dramaturgo sem igual, e um cara que lutou muito contra o fascismo, né? Nos seus escritos todos ele se posiciona contra o fascismo, descreve o fascismo e o quê? Conclama a luta contra o fascismo. E aí tem um poema dele que o Yuri ia cantar, né? Que ia declamar, que chama Nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial, na aparência singela, e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade inconsciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Muito obrigado, pessoal. Parabéns, alunos, parabéns, professores e todos os participantes. O sarau não chegou ao fim, agora é a vez da nossa atração especial, que é com o Lazzarini e o Centro Cultural Engolo Brasil, lá de Taubaté. Esse grupo, gente, ele vai apresentar samba de coco e a gente já está ansioso para essas e da música também. Lazzarini, chega aqui por gentileza. Boa tarde. A gente da Cultura Popular, a gente gosta de falar muito sem microfone, né? A Cultura Popular com toda a fita no
voz, no passar esses entendimentos, né, um para o outro, e a cultura sobrevive, graças a Deus ela existe, porque nossos antepassados foram passando, trazendo para a gente, e a gente hoje está aqui para passar um pouquinho do que eles trouxeram para nós lá atrás. Gostei muito da fala, algumas coisas eu consegui assistir aqui, da cultura, né, e educação dessa mistura. Né, a cultura popular, principalmente, ela tem um histórico muito grande, né, da nossa história, de a gente se localizar em determinado ponto, em determinada época, em determinada maneira de pensar das pessoas, né, de se vestir, de se comportar, de entender a vida naquela época. Então isso tudo a gente vem trazendo, né, com a poesia, né, que tudo é musicado, é cantado, é tocado, é dançado. Então é muito legal a gente poder estar trazendo isso, né, e estar levando para o ambiente escolar também essas possibilidades de entendimento, de aprendizado, de vida, né? Tá? Então, nós somos de Taubaté, Centro Cultural do Brasil, foi criado em 2003, vindo da proposta da capoeira. Inicialmente foi onde eu comecei dentro da cultura popular. E aí, né, a gente veio a ideia de que era muito pouco a gente ter só a atividade da capoeira dentro do nosso trabalho. A gente entendeu que a música, né, ela é uma parte muito forte dentro da capoeira, que os instrumentos, a percussão, ela é muito forte dentro da capoeira, e aí a gente começou a trabalhar com outras danças, entender as danças populares, né, entender a percussão, entender os tambores, e aí o nosso trabalho, né, se transformou num espaço cultural voltado para essas culturas populares, em especial afro-brasileiras. Nós temos aqui uma pesquisadora sobre cultura popular, então assim, é muito interessante a gente, né, poder estar trocando ideias e a gente conhecer pessoas voltadas para esse processo, pessoal da poesia. E o povo de roda, o samba de coco, o povo de brigada, ou diversos nomes que acontecem em diversas regiões diferentes do Brasil, né, ele nasceu lá no Nordeste, mais especificamente para a região de Pernambuco, né, de Alagoas, da Paraíba, e é uma mistura, né, de culturas do indígena e do negro. Então a gente traz a pisada da dança indígena, né, dos torés, a gente vai batendo no pé direito no chão dançando, né, e a gente tem os tambores africanos misturados com a batida, com a dança, com o molejo do negro, né, com a brincadeira, e aí se mistura tudo isso, né. Existem algumas versões, né, de que nasceu de pisar o barro para fazer as casas de barro, né. O pessoal ia amassando barro para fazer as casas de taipa. Eu nasci numa casa de barro, né? Eu nasci no Mato Grosso do Sul, numa fazenda lá 60 anos atrás, e que a gente não tinha nada, a gente não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, não tinha banheiro, não tinha todo esse processo que a gente vive hoje. Né? Eu fui ver a primeira televisão na minha vida, eu tinha 10 anos. Ver a televisão, porque ter televisão é uma outra história mais pra frente, né? E eu nasci numa casa dessa, feita de pau a pique, embarreada com barro, que era onde a gente nasceu e viveu e cresceu até um certo ponto, tá? Então, essa é uma das versões, né, de que nesses momentos em que se amassava o barro para preparar, para fazer as casas, eu já ajudei a fazer casas assim, se tinha as cantorias, e as cantorias foram virando rimas, versos, uma maneira de contar, e depois virando encontros, e virando música, e virando poesia, e virando dança, né? E hoje o coco é um patrimônio do nosso país, né? E a gente aqui na Laté brinca um
também. Tá? Então hoje a gente vai fazer aqui uma mistura de diversos cantos, de lugares e corpos diferentes, mas dentro da nossa batida de como a gente trabalha isso lá dentro do Centro Cultural do Brasil. A gente quer convidar vocês também para dançarem, para fazer parte com a gente aqui das brincadeiras, dos cantos, das palmas. Tá? A gente trouxe saias, quem quiser colocar uma saia colorida também para dançar com a gente está convidado. A dança normalmente, né, dependendo quase sempre é dançada entre homem e mulher, mas aqui a gente vai dançar menina com menino, menino com menino, do jeito que a gente quiser brincar. A dança normalmente é feita por 2 pessoas, né? Tá bom? Então é isso. Quer falar mais alguma coisa? Legal? Então, a dança, eu faço passar bem basiquinho aqui, que consiste em fazer uma marcação da direita. É só isso aqui. E daqui a gente vai evoluindo para movimento, para brincar, para sorrir, para cantar, para desenvolver. Então, assim é muito simples. Presta atenção. Tá? Então, é uma marcação simples. Marcou a dança, está dançando. Né? Não tem uma coisa certa, né? Existe alguns passinhos que se você virar para um lado, virar para o outro, é muito simples de dançar. Tá? Então, hoje a ideia aqui não é uma oficina, mas é uma vivência. Então, quem quiser participar com a gente aqui, tá? Estão todos convidados, os homens e as meninas. À vontade. À vontade. A gente vai passando com as músicas, a gente queria que vocês cantassem com a gente, né? E aí a gente vai entendendo também essas músicas, e aí a gente vai fazendo aqui a nossa percussão, né? E vai dançando. Nós vamos passar uma música aqui, que se vocês pegam aí o refrão para ajudar a gente, e a gente já faz uma medida que ela já começa esquentando esse negócio, né? Que falou que vai esquentar, né? E o amigo aí, superior, ele quer esquentar. Vamos dançar para esquentar. Bom, vamos lá então. Vamos aprender. Eu tô sentindo vocês meio acanhados. Estamos com vergonha aqui, tá bom? Mas vamos já perder essa vergonha. Ó, há 30 anos atrás, morava em Mostaldina, no meio de tanta gente. Não conheceram Selminha. Vamos aprender? Ó, eu faço, vocês Selminha do Povo, que é a maior das mulheres do povo, tá? Reconhecida no Brasil. Chama Selminha do Povo. Sim, ó. Há 30 anos atrás.